reconhecer que seu filho é superdotado ou, como muitos especialistas preferem, uma criança com alta habilidade? Para muitos pais, essa descoberta vem acompanhada de surpresa e de orgulho, mas depois se transforma num problema. Isso porque eles não sabem onde buscar orientação, como lidar com essa capacidade avançada do filho. Ao contrário do que se imagina, o superdotado não é um gênio capaz de superar qualquer problema. São apenas crianças com habilidades mais desenvolvidas em alguma área. E esse é o caso de um menino de 3 anos que vive em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Veja a história dele na reportagem de Lisiane Zarpelon. Quantos patinhos diferentes. Com apenas 3 anos, Rodrigo já lê, escreve e soletra. Gosta de livros de histórias infantis e também do Atlas Mundial. Na sala de aula, interação total com os colegas. Mas na hora de aprender, é mais rápido do que os outros. Tem o conhecimento de um aluno de 6 anos. Quando eu estou ensinando, ele vem e fala na frente das crianças, né? O que é isso? Ele já fala, tia, é isso. Quando está em casa, se aventura com joguinhos de memória, quebra-cabeças e vídeos. Até palavra cruzada, ele faz. É fácil, uma é difícil, mas ensina. O aprendizado acelerado faz os pais buscarem sempre novidades para aumentar o conhecimento do filho. Ele gosta de ler também, a gente lê junto, até porque ele gosta de ler e entender o que ele está lendo. Rodrigo começou a ler com mais ou menos 2 anos. Sempre teve uma memória fotográfica muito boa. O pai lembra que ele decorou todas as marcas de carros e todas as bandeiras nacionais e mundiais. Com tanta facilidade de aprender, uma das preocupações do pai é encaminhar corretamente o filho. Nós sabemos que a criança, quando tem essas habilidades, para o lado que ele tender, ele vai usar com intensidade essas habilidades. Então, nossa preocupação é norteá-lo no melhor caminho possível. Até os 7 anos, né, o desenvolvimento tanto maturacional, biológico, emocional, já vai estar numa fase que daria para ter uma conclusão melhor desse assunto. Com toda essa facilidade na hora de aprender, Rodrigo surpreende e encanta a todos. O que tem na Itália? O que tem na Itália? É a Torre de Pisa. O que mais? Só falta mais um escondido. O que tem lá? O Coliseu. Aqui no nosso estúdio, para falar sobre esses assuntos, a gente recebe a doutora Virginia Louro, ela que é psicóloga do Instituto Rogério Steinberg. Tudo bem? E que também trabalha, né, doutora Virginia? Muito bom dia. Tudo bem? Pode sentar. Pode passar por aqui, Lá em São Paulo, a gente também tem uma convidada que está com a Ana Paula Campos, que é a educadora Cristina Cupertino. Muito bom dia. Bom dia. E a gente lembra, assinante, que você também pode participar dessa nossa discussão. É só acessar o nosso site e deixar lá a sua pergunta sobre crianças superdotadas ou então o seu depoimento. Nosso endereço é g1.com.br/Globo News. Eu estava falando aqui que a doutora Virginia, ela tem essa especialização de trabalhar justamente nesse processo, né? Nesse processo de identificação dos pais, de identificação das crianças e das escolas. Acho que primeiro vem uma surpresa, né? Depois o orgulho e depois o desespero dos pais de não saber como lidar com essa criança, né? Porque ela é tanta informação que ela demanda, né? Também, porque para ser habilidoso em alguma determinada área, você também tem que ter uma certa fonte, né, de investigação e de pesquisa, que essas crianças acabam tendo essa demanda. Sim, nós percebemos que existe sim essa demanda, essas crianças, elas têm um potencial cognitivo elevado, elas apresentam habilidades acima da média, e essas habilidades representam uma demanda que precisa ser atendida. E os pais muitas vezes não sabem o que fazer, não sabem como buscar atendimento para essas crianças e se sentem muito angustiados com isso. Mas hoje nós já temos algumas medidas do Ministério da Educação que visam proporcionar atendimento qualificado a essas crianças, inclusive dentro do ensino regular. Eu sigo a nossa conversa aqui em São Paulo com a educadora Cristina Cupertino, que está aqui ao meu lado. Ela coordena um programa voltado para alunos superdotados numa escola particular aqui de São Paulo. Cristina, qual é o maior desafio, né, ao se educar crianças superdotadas? Como é que é a sua experiência lá no dia a dia, na prática, e por que vocês resolveram criar esse programa dentro da escola?
Bem, o principal desafio é porque a superdotação é definida como uma assimetria no desenvolvimento. Então, o que a gente vê é uma criança que se destaca em uma determinada área, mas como nós vimos esse menininho, né? Ele é uma criança pequena. Ele tem todos os gestos, a parte motora, afetiva, ele é uma criança pequena. Isto é a coisa mais difícil da gente conciliar quando a gente cuida de um programa para essas crianças. Quer dizer, a que parte dessa assimetria nós vamos atender? Nós vamos atender aquilo que está super desenvolvido, mas não podemos relevar toda essa outra parte que está mais ou menos estável dentro da idade. É preciso preservar a infância dessa criança, é isso? É preciso preservar a infância dessa criança, sem dúvida nenhuma, né? Mas respeitando também essa ânsia de saber. A outra dificuldade que nós temos, como você pode ver até o teor da reportagem que a gente acabou de ver, não é? Os pais se esforçam, eles compram os livros, eles vão atrás. A escola é muito engessada. E ela não tem essa flexibilidade. Na escola você tem um ano letivo que tem que terminar num ponto X, todas as crianças têm que ter atingido um determinado patamar e quem passa desse ponto, em geral, é muito desconcertante. Então, isso é uma outra dificuldade que a gente tem, né, de como flexibilizar as atividades escolares de forma a poder atender adequadamente essas crianças. E essa foi a razão pela qual a escola onde eu trabalho montou um programa especializado, já há mais de 30 anos, né, que a gente tem esse programa, que é uma tentativa dessa flexibilização. Se ela não é possível completamente dentro da sala de aula, nós resolvemos isso através de um programa extracurricular, em que a criança vai no contraturno para a escola e aí ela tem uma condição de trabalhar com pessoas que têm o mesmo ritmo, de aprofundar os assuntos que ela não consegue fazer. Então, na verdade, o principal desafio, eu considero, e é uma tecla que eu bato muito, é a gente ser capaz de flexibilizar os currículos, não é, de forma a poder atender, e daí eu não estou falando nem da superdotação, eu estou falando de diferentes ritmos de desenvolvimento. Né? Você pode ter a pessoa que aprende mais devagar, a que aprende mais depressa, elas estão todas numa sala de aula. Como é que a gente dá conta disso? Né? Professora, a gente gostaria de falar sobre isso depois, essa questão da escola mesmo, do currículo, Virgínia, mas é uma coisa que a Cristina tocou num assunto no começo, eu achei interessante, essa questão da criança ser uma criança. Quer dizer, os problemas psicológicos que tem um superdotado, eu gostaria que você explicasse, porque parece que o desenvolvimento intelectual não acompanha o desenvolvimento emocional. Porque a criança tem vários pensamentos e vários conhecimentos impróprios até para a idade dela, mas o amadurecimento emocional ainda é de uma criança, né? Que problemas isso pode acarretar e como lidar com isso? Muitas vezes a gente percebe sim que ocorre um desenvolvimento intelectual. A gente nota que existe um descompasso entre esse desenvolvimento intelectual e emocional. E quando isso ocorre, a criança pode sim apresentar algumas dificuldades no seu desenvolvimento social, na sua interação com os pares. As crianças com altas habilidades de superdotação geralmente têm interesses que estão acima da sua faixa etária, né? Interesses em assuntos mais relacionados ao mundo adulto, interesses em temas que não são aqueles dados na sua faixa etária, e isso pode acabar trazendo algum prejuízo na sua socialização. O que a gente percebe e reforça o quanto é importante que haja um olhar muito cuidadoso para essa questão, principalmente um apoio psicológico, que isso não seja deixado de lado, né? Porque toda a preocupação é em fortalecer a autoestima dessa criança, a confiança que ela tem nela, nas suas capacidades, inclusive na sua capacidade de se relacionar com seus pares. Porque apesar dela ter esse desenvolvimento acentuado no lado intelectual, como um exemplo, ela não deixa de ser criança e de ter necessidades infantis também, como brincar, né? Então, isso tem que ser levado em consideração. A família pode colocar essa criança em atividades que ela interaja com os pares, exatamente. Pode procurar um apoio psicológico para orientar, para ajudar. Não necessariamente que essa criança apresente algum problema, mas o apoio psicológico oferece uma qualidade,
né? Bem, nós vamos agora a São Carlos, no interior de São Paulo, onde está o repórter Diego Aidar. E ele conversa com a presidente do Conselho Brasileiro para Superdotação, doutora Suzana Graciela Pérez. Bom dia, Diego. Bom dia, doutora Suzana. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Hoje os pais e também os professores ainda têm dificuldade de identificar essas crianças que têm altas habilidades. Geralmente na escola, quando a gente tem um professor que não foi preparado para lidar com o assunto, pode acreditar que se trata de uma criança que não está interessada no assunto, que é hiperativa, quer dizer, são outros problemas. Mas como identificar que se trata de uma criança com alta habilidade? Essa ainda é uma dificuldade e como os pais e também os professores podem fazer para identificar? Olha, a criança com altas habilidades tem um diferencial que tem, digamos assim, a gente pode identificar observando a capacidade acima da média dos outros colegas em alguma área, não em todas as áreas. Essas crianças geralmente têm um envolvimento muito grande com a tarefa, então elas dedicam muito tempo àquela área onde ela tem altas habilidades e são muito criativos. Então esses três grandes grupos de traços, digamos assim, eles estão presentes. São crianças extremamente curiosas, que na escola às vezes não têm esse desempenho que o professor espera, mas fora da escola eles têm um desempenho bem diferenciado. Uma coisa importante que tu comentaste agora é a confusão com a hiperatividade. Uma criança com altas habilidades não é hiperativa, ela é muito ativa. Mas ela na área em que ela tem destaque, as atividades têm início, meio e fim. Uma criança hiperativa, ela não tem isso. E essa é uma grande dificuldade que a gente tem se defrontado, é que o professor, porque ele não tem ainda preparação, não tem conhecimentos, não tem formação para trabalhar com as altas habilidades, acaba confundindo com hiperatividade. E essa criança vai para o médico já previamente diagnosticada e medicada com medicações que têm graves efeitos colaterais. Isso é muito grave, né? A gente não pode fazer essa confusão, o professor tem que se alertar para isso, tem que estudar, tem que ler. A gente sabe que ainda é muito pouca a preparação que existe para isso, mas se alertar para alguns indicadores que chamam a atenção e que podem nos revelar que essa criança provavelmente tenha altas habilidades. É interessante tocar num ponto também que é em uma área, geralmente. Quer dizer, a criança pode ir mal de português, de matemática, de geografia, de história, mas ir bem em educação artística. Pode levar uma bronca do pai porque só quer desenhar, da escola que ele só sabe desenhar, e geralmente a gente pode estar perdendo um grande talento. Com certeza, né? E eu sempre pergunto, vocês viram algum gênio da humanidade que teve um bom comportamento na escola? Geralmente não. E geralmente, inclusive nas próprias áreas de destaque deles, eles não conseguiram que a escola se adaptasse a eles. Né? Então, a criança com essas habilidades, ela não é um gênio, a gente não pode sair catando o gênio por ali, porque o gênio só vai ser aferido, digamos assim, pelas próprias gerações. Mas é muito importante ver por que um Einstein se dava mal na escola, nas disciplinas que eram da sua área de destaque, por que o Pasteur, por exemplo, era um dos últimos na disciplina de química, né? Isso nos chama a atenção de o que a escola está fazendo com esse aluno. Por que a escola não consegue lidar com essa criança? Né? Bom, muito obrigado por enquanto. Ana? Obrigada, Diego. Daqui a pouco a gente volta aí falar com a doutora Suzana.